Bem, vamos lá então. Eu vou compartilhar com vocês o texto para a gente fazer a leitura. Vamos fazendo a leitura parágrafo a parágrafo, né? Vocês fiquem à vontade para me interromper, para fazer pergunta. A ideia é que a gente vá trocando e vá aprendendo juntos, certo? Sim. Boa tarde. Tá José Rangel Turcotte, mas é do meu marido, que é a Adriana. Tá bom, Adri. Fique à vontade. Que bom que você tá com nós. Que Não importa. consegui ficar aqui, lidei, não consegui, vai assim mesmo, pelo menos estou aqui. Adri também. Bom, eu acho que você não vai aparecer, né? Mas se você... a gente vai... A ideia é que o vídeo seja colocado no YouTube, né? Vamos compartilhar no YouTube, se todo mundo estiver de acordo. Mas aí, se você tiver problema com imagem, permaneça com a câmera fechada. Não, pode, não tem problema nenhum, posso aparecer. Eu tô há 10 anos na macumba, quem não sabe que eu sou da macumba, né? Acho que até os cachorros da rua já sabem, pra mim não me interessa. Pra mim, tanto faz, querem falar que fala, e eu visto branco e bato no peito que eu visto branco. Então não tem problema nenhum de eu aparecer. Acho que com quase 50 anos na cara, se não poder assumir que é macumbeiro também, né? Eu acho que essa postura é fundamental, que a gente consiga, para quem pode ter essa condição, né? A gente reforçar que a gente é um bandista, que a gente é macumbeiro, justamente pelas pessoas que não podem, né? Porque tem gente que perde o emprego, né? Então, Sim, a gente faz o nosso papel justamente porque tem algumas pessoas que realmente não podem, né? E quanto mais a gente conseguir mostrar que não tem nada de errado, que é a nossa religião, que é a nossa espiritualidade, mais espaço e a gente vai conseguir para essas pessoas que também, quem sabe um dia também possam se expressar dessa maneira. Adri, eu vou compartilhar o texto, da mesma maneira, se fique à vontade para me interromper, para falar, para a gente ir discutindo e construindo junto. Certo? Com certeza, estamos aqui para se ajudar. Beleza. Boa noite. Larissa e Guilherme, eu já tinha visto que vocês estavam juntos. Fiquem tranquilos. Deixa eu só lembrar que... Boa noite. Oi, senhor Pedro. Tudo bem? Como você está? Tô bem, você. E vocês, né? Tudo bem? Sim. Vamos lá. Vocês estão vendo o texto? Pessoal? Sim, eu tenho ele impresso. Não. Sim, mas vocês estão vendo o compartilhamento? Dá pra ver aqui. Tô vendo aqui. Beleza. Então, vou fazendo a leitura conforme vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, vão falando, tá bom? Se por acaso estiver ruim a leitura, vocês não estiverem entendendo, também se manifestem aí, tá? Lembrando que esse é um texto que a gente já usou no passado, é um texto que foi pego da internet para a gente usar como base, né? Tem algumas adaptações que a Adri fez já no passado, eu também dei algumas alteradas esse ano. Eu até acabei não mandando para a Adri porque basicamente é o mesmo texto, né? Eu só dei uma enxugadinha em algumas coisas. Mas, enfim, nem assim, algumas coisas a gente vai refletir e vai colocar o posicionamento do nosso terreiro, do nosso centro. Certo? Vamos lá. Preceitos na Umbanda. Os preceitos, basicamente, são regras, mandamentos que os trabalhadores de um terreiro têm que seguir para fazer um bom trabalho espiritual. E os preceitos são importantes para todos os trabalhos da casa, independentemente se incorporam ou não se incorporam. Não importa se é médium, se é cambono ou se é ogã. É extremamente importante que todos os trabalhadores da casa sigam os preceitos determinados pela espiritualidade. Então, como vocês podem ver, é um erro a gente pensar que os preceitos são só para os médiuns, né? E isso também o preceito é para todos, porque todos estão fazendo um trabalho espiritual. O ogã está lá
assim, quem já teve a oportunidade de ir lá pro Agã, assim, é indescritível como quem tá lá às vezes entra em sintonia, assim, pensa no mesmo ponto e canta, puxa o mesmo ponto junto. Então é um trabalho espiritual. Quem tá lá cambonando também, é muito comum às vezes o guia fala uma coisa pro consulente, né, pro que está sendo assistido, e quem está consultando não entende. É o cambono que entende, porque ele está em conexão com o trabalho, né? Então, e mesmo essas pessoas que estão ali, elas também têm que fazer os preceitos. E vale lembrar que dentro do terreiro é uma corrente, né? Os médiuns, os cambonos, os pai pequeno, pai de santo, todo mundo que está ali é uma corrente, então a energia vai passar por todo mundo. Então o preceito é para a gente ficar limpo, não só para incorporar, mas para a energia também circular pelo nosso corpo. Sim, bem isso. Vamos começar então. São os três primeiros preceitos. O primeiro preceito é não comer carne 24 horas antes do trabalho. Em algumas casas pede-se apenas que não se coma carne vermelha. Outras casas pedem que não se coma nenhum tipo de carne, seja branca ou vermelha. Existem pessoas que 24 horas antes da gira não comem nada de origem animal, nem carne branca, nem carne vermelha, nem peixe, nem leite, nem ovos, nem mel. Claro que vocês não precisam chegar a esse extremo. Vocês deixarem de consumir carne branca e vermelha já está de bom tamanho. E por que esse negócio de carne? Percebam que todo preceito tem um fundamento. Os preceitos não foram inventados por capricho. No caso da carne, é por causa da energia que vem impregnada nesse alimento. Porque todo o ser vivo tem a energia própria. O problema é que a energia dos animais é muito diferente da nossa. A vibração dos animais é muito mais baixa do que a nossa. E quando a gente come a carne, a gente absorve a energia do animal. Isso faz com que nossa vibração diminua. Diminuindo a nossa vibração, a gente não vai conseguir um contato claro com a espiritualidade. Os espíritos de luz, principalmente, vão ter muito mais dificuldade de se aproximar da gente. Sem contar que a gente está comendo um animal que foi sacrificado. E nenhum animal morre feliz. Os animais sofrem para morrer e eles morrem sentindo muita dor, muita angústia. Sem contar naqueles casos em que os animais são mortos com requintes de crueldade. Nesse sentido, esse sentimento do animal também fica impregnado na carne depois que ele morre. Indiretamente, você acaba também ingerindo esse sofrimento do animal. E isso, de certa maneira, contamina não só seu corpo físico, como também produz reflexo no seu corpo astral. Por isso que a gente pede para não ingerir carnes antes da gira. E por que 24 horas? Esse é o tempo mínimo para que o organismo possa eliminar os resíduos energéticos do alimento. Então, esse é o primeiro preceito, não consumir carne. Vamos lá. A regra da nossa casa, né, é que não se consuma carne vermelha e carne de porco também. Eu não sei se eu enquadro carne de porco como carne vermelha, mas carne vermelha e carne de porco no dia da gira. Essa é a regra da casa, né? O ideal seria que não consumíssemos carne 24 horas antes, né? Porque a digestão da carne é mais lenta do que dos outros animais, e aí o perispírito do animal fica no nosso organismo. É claro que nem sempre a gente consegue. Claro, carne vermelha no dia do trabalho, não. Nem carne vermelha, nem carne de porco. Se for possível evitar a carne branca, seria o ideal, né? Mas a gente também tem que aprender, em relação ao alimento, o que faz mal pra gente. Não adianta, por exemplo, eu não comer carne vermelha e comer um prato super pesado. E ir lá pra gira lá com o estômago inchado. Também vai ser ruim. Não adianta eu não comer carne vermelha e antes da gira correr uma maratona. Eu vou estar cansado. Então, em todo esse envolvimento. Mas, voltando à questão da carne. A regra da casa é: no dia da gira não se consome carne vermelha e nem carne de porco. Aí a gente tem os ideais e aquilo que faz bem para cada um. Deixo à vontade para quem quiser dar opinião. Eu gosto muito da fala da Adri sobre isso, que ela fala sobre a questão da gestão do animal, mas enfim. Sim, o problema da carne animal, porque ela leva, quando a gente ingere o animal, a carne, ela leva 4 horas para ela fazer digestão, só para começar, né?
E o animal tem o perispírito, né? Aonde ela vai se fundir o perispírito com o nosso, vai se confundir. Daí na hora que você vai fazer a tua incorporação, você não sabe se da onde que vem aquela energia, se é da tua entidade, ou se está refletindo do perispírito daquele animal, né? Então você vai se sentir mal, você vai se sentir pesado, você vai às vezes a captar muita coisa negativa por falta, né, de ter feito esse preceito. Porque o que é um preceito? Nada mais que uma regra que a gente segue para o bom andamento da nossa vida. Então, se a gente sabe que a gente precisa fazer, eu prefiro fazer. Prefiro estar limpo desse perispírito, né? Limpo desse sofrimento, limpo de tudo isso. Porque eu já percebi que quando eu incorporo muito mais fácil, sofro muito menos quando eu vou com o estômago bem mais leve. Pode falar, Guilherme. E? O pessoal tá me ouvindo agora? Ah, tá. Tava no Bluetooth. Então, assim, eu acho assim, talvez um complemento, né? Não sei se eu estou errado ou não, mas além de ter toda essa questão, né, que vocês comentaram do espírito do animal e tudo mais, que nem o Carlos também comentou, não adianta ali você não comer carne vermelha, mas você comer um monte antes de ir pra gira. Porque isso também pode também atrapalhar, acarretando ali na hora de uma gira, um vômito, algo do tipo, e também ficar algo que é desagradável, né? Eu acho que dá para complementar essa parte também, né? Eu não sei se eu estou errado. Seria isso, Certíssimo. só a minha... Certíssimo. Por isso eu dou não comer, né? Não ficar comendo coisa, principalmente a carne. Pensa 4 horas. Se você comeu na janta lá de noite, você vai dormir com o estômago, você vai passar ruminando aquela carne, quase até perto na hora de você fazer o trabalho. Daí fora o almoço que já almoçou, fora o lanchinho que você fez. Pensa quanto teu corpo está pesado, né? Quanto teu corpo vai gastar de energia só na digestão ali, daí para você incorporar, você nem sente. Daí você pensa assim, nossa, a pessoa não consegue incorporar. Às vezes ela tá, o guia tá ali e a pessoa não consegue sentir por conta disso, de estar muito pesado mesmo. Sobrecarregada, a energia dela sobrecarregada. Sim, acho que é isso mesmo. E se quer falar de novo ou você só não abaixou a mão? Fique à vontade. Fique à vontade, tá? Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que ali tem uma outra questão sobre a carne, que é, inclusive, não é muito o assunto desse primeiro grupo, mas eu acho importante a gente falar, né? Que é a questão do sacrifício animal. Vocês sabem muito bem, na nossa casa não tem sacrifício animal. Eu não lembro se a Ade estava, mas teve 2 trabalhos onde teve galinha e a galinha saiu viva do trabalho. Então foi feito o trabalho com a galinha e a galinha não foi sacrificada. No entanto, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que refletir, porque costumeiramente se fala que a Umbanda, ou que o Candomblé, ou que as religiões de matriz africana sacrificam animais, né? Não é a nossa realidade, mas em casas onde há esse sacrifício, o sacrifício é feito de uma maneira muito respeitosa, né? Não pode haver desperdício, nem da carne, nem o couro vira tabaque, a pena vira cocar, a carne é consumida, e isso é feito com muito respeito. Não é muito mais respeito do que na indústria alimentícia. Então, a pessoa come carne, compra carne no mercado, na bandejinha, nem se dá conta que é um animal e critica a nossa religião, que faz isso de uma maneira muito respeitosa, né? Nas casas onde isso é feito. Repito, na nossa casa não é uma realidade. Pedro? Essa parte mais do corte da carne é mais do candomblé, né? Que o povo que não tem conhecimento da nossa religião vai pôr, porque não conhece, então coloca que a Umbanda faz isso. Dependendo da casa, vai ter o corte, né? Mas pro candomblé, para o bicho não morrer, para o animal não morrer, também tem o ogã de corte que vai trabalhar nessa parte, que vai cortar para que o animal não sofra tanto e que vai ser retirado, né, que nem você falou, os fundamentos ali daquele animal, que é pequenas coisas, talvez o sangue, o coração, mas o resto é guardado e utilizado de novo para
consumo dos da casa mesmo e para fazer as outras coisas, né? Sim, a gente não precisa se aprofundar nisso, mas é justamente isso, né? A gente entender que a pessoa come carne e quer denegrir a religião de matriz africana porque por causa do corte é uma hipocrisia, né? Mas enfim, vamos adiantar para a gente não ir para outra coisa que não é para um assunto que não é da nossa pauta. Deixa eu ver onde que eu tava. Aqui, ó. E qual é o segundo preceito? Não consumir bebidas alcoólicas de nenhum tipo, nenhuma qualidade, em nenhuma quantidade. Daí vocês podem me perguntar, e se for só uma latinha ou só uma tacinha de vinho? Não pode, porque o efeito vai ser o mesmo. O álcool também, assim como a carne, faz com que nossa vibração diminua. Você vai ter uma percepção menor do mundo espiritual. O álcool entorpece não apenas nosso corpo, mas nossa mente e o nosso espírito, mesmo que seja só um golinho. Um golinho é prejudicial para o trabalho. Porque a gente não entende, tem muita gente que não entende que o nosso espírito tem chamado imunidade espiritual. Quando eu faço o uso da bebida, minha imunidade espiritual vai lá embaixo. É como a imunidade do corpo da gente. Para mim não pegar uma doença, o corpo, né, vai rebatendo a doença. Quando eu bebo antes da gira, minha imunidade espiritual cai. Daí o que acontece? Chega lá no terreiro, passa mal. Os eguns chegam mais perto, mais fácil, porque a tua imunidade baixou, né? Então tudo que é ruim, que fica mais fácil e suscetível chegar ao médico. Por isso a necessidade de não se beber, né? Porque você vai estar atraindo para você coisa que não deveria estar ali durante a gira. É exatamente isso, né? Não tenho nada a acrescentar. É claro, não é uma questão assim de julgamento, né? O que você faz durante a tua semana, né? Tua vida. O preceito serve apenas como preparação para o trabalho espiritual, né? Então, é um cuidado que vai fazer com que você tenha uma gira de melhor qualidade, com que o teu guia não passe tanto tempo te limpando antes de fazer a incorporação, né? E o álcool, como a Adri falou de maneira muito brilhante, é justamente isso, né? Ele vai te deixar mais suscetível, vai fazer com que, né, vai fazer não, mas te deixa mais suscetível a você pegar um egum, uma energia ruim, enfim, né? Se tiver alguém que tenha alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade, tá? Vamos partir pro próximo. Qual o terceiro preceito? Não praticar sexo 24 horas antes da gira. E por que não? Porque o ato sexual envolve troca de fluidos corporais. Porque a gente não faz sexo sozinho. O sexo pressupõe a participação de outra pessoa. E os fluidos corporais que a gente troca nada mais é do que energia. Você vai passar a energia para outra pessoa e a outra pessoa vai estar passando a energia dela para você. Por mais que você esteja bem, você não sabe como é que é a energia da outra pessoa. Se a outra pessoa estiver com a energia desequilibrada, o seu corpo perispiritual também vai ficar desequilibrado. O objetivo nesse caso é preservar a energia do trabalhador, deixando ela a mais pura possível, sem a interferência de outra energia. Bom, acho que essa parte é bem clara, né? Mais uma vez, não é nenhum tipo de julgamento moral. O que você faz durante a tua semana é problema seu. Mas na preparação para a gira é ideal que você mantenha uma energia. Não troque energia com outra pessoa, né? Não é nem questão da outra pessoa estar desequilibrada ou não. É que é a energia da outra pessoa. E aí na hora da incorporação isso pode se misturar, né? A tua energia com a energia da outra pessoa. Enfim. Adri, Carlos, até porque se você for casado, né? Se você tiver só o teu parceiro, né? São energias meio que parecidas, você vai estar convivendo mutuamente. A energia não vai ser tão desequilibrada, não vai ser assim. Mas o problema é que tem pessoas que hoje estão com uma pessoa, amanhã, né? Tá sempre trocando de parceiro, né? Essa troca de parceiro, se você puxar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, a energia de uma pessoa quando entra no teu perispírito, ela leva mais de 6 meses para sair de você. Então você tem relação sexual com a pessoa hoje, uma. Amanhã você tem outra. Passam uns dias, você tem relação sexual com outra pessoa. Olha quanta energia você vai acumular durante 6 meses, 1 ano. Daí a tua vida não vai bem, as tuas coisas não vão bem. Mas você não se tocou quantas energias você está carregando junto com você.
né? Então tipo, a promiscuidade, porque hoje o sexo é muito mais fácil, né? Acarreta muito, eu vejo assim, muita gente às vezes com a vida muito travada por causa disso. Carrega muita energia de gente que nunca, às vezes, só aquela noite. Teve aquela noite, não é aquilo que eu quero, é livre para fazer o que quiser, mas não entendo que essa troca energética, para nós macumbeiros, assim, tipo assim, ela desequilibra muito a gente. Então, se cuidar muito assim, nessa parte energética é fundamental. Quem tem seu parceiro, eu acredito assim, que só o teu parceiro, a tua vivência ali, vocês vão estar meio que equilibrados. Você não vai ter que prejudicar tanto. Mas a troca de parceiro na vida do macumbeiro é desastrosa. Eu já continuo aqui. Só estou anotando. Nossa, teve uma pessoa que entrou aqui, eu permiti, a pessoa caiu. Bom, enfim. Vamos lá. Porque qual é a intenção do preceito? É fazer com que a pessoa fique apenas com a sua energia original. Se você come carne, vai ficar com a energia do animal que morreu. Se você bebe álcool, além de ficar com a energia, com o corpo e a mente entorpecido, vai carregar também a ligação energética com os espíritos vampirizadores. E se você tem algum tipo de conjunção carnal, vai carregar a energia de outra pessoa que eventualmente, pode atrapalhar na qualidade dos trabalhos. Além desses preceitos, quais mais a gente precisa cuidar antes de começar a agir? Um preceito muito importante e que pouquíssimas pessoas se atentam é cuidar do pensamento durante as 24 horas que antecedem a gira. Deixar a mente mais serena possível. Evitar a participação de discussões acaloradas. Evitar assistir programas que contenham violência ou notícias ruins. Evitar falar mal dos outros. Evitar a companhia de pessoas negativas. Todos esses cuidados contribuem para o equilíbrio da sua mente. Bem, gente, isso já é na mesma linha do que a gente estava falando, né? Tentar o máximo possível guardar o dia da gira para a gira, né? Se resguardar espiritualmente, tentar ficar tranquilo. Claro, tem elementos que nem sempre estão ao nosso alcance. Às vezes acontece de você ter uma briga com alguém, ninguém quer brigar, afinal de contas. Tem gente que acha que quer resguardar o dia, mas tem gente que tem que trabalhar no dia, né? Mas o máximo possível tentar se resguardar, né? Tentar evitar muita atividade física, tentar, como diz o texto, né? Evitar pessoas que têm energia ruim, evitar, enfim, o que está ali no texto, né? Se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Alguma pergunta? Eu acho que essa parte é bem simples. Até porque o ideal seria, né, a gente poder sábado ficar só pra macumba, né? Ou no dia da gira, assim, ficar só. Eu procuro ficar dentro de casa nesse dia. Procuro nem ir pra cidade, não faço nada, fico só dentro da minha casa, procuro não ver gente. Mas às vezes não consigo, às vezes preciso sair, né? E realmente, o dia que eu preciso fazer muita coisa, a cabeça fica a mil. Assim, eu chego no terreiro, eu tenho que dar uma sentada, uma desligada. Por isso que é bom a gente chegar e não ficar conversando mesmo, o Tupinambá, ou de onde tá certo de fazer a gente ficar quietinho. Porque é os minutinhos que a gente reserva pra gente se concentrar. Porque a gente passou o dia, às vezes, papagaiando o dia inteiro, conversando, e menos pensando no que é a gira, né? Menos pensando no que vai acontecer depois. Então, chegar uns 10 minutinhos antes, sentar, se concentrar, faz um bem pra gente, sim, a gente se conecta muito mais rápido com a entidade, a gente sente muito mais a vibração, sentar, sentir o chão mesmo do terreiro ali, sentar, escutar ali o ponto, às vezes a gente não consegue, às vezes a boca da gente é maior, né? Eu sei porque eu sou assim, às vezes eu chego, olhar e quero conversar, quero ver gente, mas é muito bom quando eu consigo sentar, é bem melhor, a cabeça da gente fica bem mais tranquila. Sim, é bem isso mesmo. É o ideal que dedique o dia,
né? Mas se a gente não consegue dedicar o dia, que a gente dedique pelo menos esses minutinhos, né? Agora, a qualquer trabalhador pode falar quem levantou a mão. Eu mesma. É uma coisa que a gente fez com o guia aqui, que é muito bom no dia de gira, é a meditação. A gente tira uns 10 minutinhos para meditar, sossegar um pouquinho. E eu senti uma diferença, assim, senti que fiquei com a cabeça mais leve, assim, é uma coisa diferente, né, para fazer. Muito bom, isso é muito bom fazer mesmo. Exatamente, na verdade não só no dia da gira, né? Sempre que a gente pode descansar um pouquinho a mente é bom, mas claro, vai ajudar na gira, né? Vai ajudar você a limpar a tua mente, limpar um pouco. A gente também tem o poder de limpar a nossa energia, né? Claro, os guias são muito mais fortes, muito mais poderosos, né? Mas a gente também, quando a gente consegue acalmar a nossa mente, quando a gente consegue dar um tempinho dos problemas, isso também é uma limpeza, né? Agora, qualquer trabalhador umbandista precisa fazer antes da gira, antes de sair da casa para o terreiro. Depois que faz todo aquele preceito 24 horas antes, não comer carne, não beber, não fazer sexo e manter a mente serena, ele precisa tomar um banho de limpeza. Não apenas para limpar a sujeira do seu corpo físico, mas também do seu corpo astral, para tirar os miasmas. Para isso, a Umbanda pede que os trabalhadores tomem banho com erva. A Umbanda é uma religião que trabalha muito a energia da natureza, principalmente a energia das ervas e das folhas. Então, esse é o outro preceito, fazer um banho de limpeza antes de ir para o trabalho. É bastante comum, a gente fala em banho de erva, né? Para quem está há algum tempo no terreiro, isso já é quase corriqueiro, né? Mas às vezes acontece do médium iniciante não saber como fazer o banho de erva. Basicamente são dois tipos. Se eu falar alguma besteira, a Ada me corrige aí, ou se alguém tiver alguma sugestão. A gente tem dois tipos, basicamente, né? O banho que é feito com ervas secas e o banho que é feito com ervas maceradas. O banho com ervas secas, né? Você vai esquentar a água e vai fazer o chá. Obviamente que ele precisa ser intencionado, precisa ser ativada a energia daquela folha, você precisa pedir para os guias, né, pedir para a natureza que a energia seja ativada, e aí você faz o banho com a água quente, né? No caso da erva macerada, não é a necessidade da água quente, porque a própria maceração vai tirar a energia da planta. Do mesmo modo, a ação tem que ser intencionada, né? Eu sempre que vou fazer, sempre que posso, pelo menos, a hora que eu vou macerar a erva, eu gosto de colocar um ponto, às vezes acender um defumador antes, né? Porque o fazer o chá também é um trabalho espiritual, né? É uma preparação que você está fazendo. Quais ervas? Na nossa casa não existe uma definição de quais ervas. Então você pode escolher, desde que seja o número ímpar, né? E de preferência aquelas ervas que a gente costuma utilizar: arruda, guiné, alfazema, abre-caminho, espada de São Jorge, com algum cuidado, à vontade. Só vou avisar. Vocês vão encontrar muito na internet lá algumas coisas assim que vão falar assim, ervas quentes e ervas frias, né? Nós aqui para nós o terreiro não tem, ervas e ponto. No mar nunca disse, eu faço com erva quente, erva fria. Nós vamos macerar nossas ervas, vamos tomar nosso banho, mas tem diferenciação sim, de erva quente e erva fria. Mas para nós, no nosso terreiro, é o que o Carlos falou. É nossas ervas, tanto seco. Isso vai depender, se você tem a tua erva lá para você fazer, ou você vai precisar comprar da seca, mas é essa erva, esse tipo de erva que você vai usar. Amanda? Pode ir, Amanda. Pessoal, eu tenho uma dúvida. Vocês estão me ouvindo bem?
Tem a questão do banho de cabeça e do pescoço para baixo, né? No nosso terreiro seria como, no caso? Enfim, essa questão é uma questão muito discutida, tem vários posicionamentos, mas a orientação da nossa casa é que seja do pescoço para baixo. Né? Essa é a orientação que a gente recebe do Pai Johnny. Claro, existem muitos pontos de vista, existe muita discussão sobre isso. Acho que isso vale a discussão, né? Mas a orientação da casa... Até porque quando vieram os negros para cá, que trouxeram a religião, né, deles lá, eles não conheciam as ervas aqui no Brasil. Eles não sabiam o que era venenoso e o que não era. Então eles começaram a fazer os banhos sempre de cabeça para baixo. E se você perceber, algumas ervas que nós usamos, elas são venenosas. Então se você lava a tua cabeça, a única erva que eu ouso dizer que eu lavo a minha cabeça é o boldo, que é o tapete do Xalá. Mas as outras ervas é só do cabeça para baixo, do pescoço para baixo. Até porque se você pega uma erva lá que para você pode ser venenosa, pode fechar teu epiglote, pode dar uma alergia, você pode morrer. Né? Então assim, preferencialmente, sempre do pescoço para baixo. Você não sabe, porque a gente pensa, é só uma erva, mas ela pode conter fitoterápico lá, que pode te causar um dano, né? Então, se você procurar por Júnior de Col na internet, ele vai falar que pode lavar a cabeça. Mas eu não aconselho, por conta de você não saber que tipo de erva, juntando tudo junto ali, pode formar um fitoterápico venenoso para você, né? Então, eu penso assim, se vai lavar a cabeça, então, primeiro fala com o Tupinambá. Se ele disser para você pode lavar com tal planta, tua cabeça pode lavar. Mas se nos banhos normal do dia a dia, não aconselho pelo fato dela conter veneno. Ah, sim. Eu até pergunto isso porque eu já vi, no caso, questão com ori, né? Eu não sei que relação que tem. O impacto da erva também no ori da gente. Tem essa questão também que eu tenho dúvida, sabe? Tem o banho de canjica também que eu tenho dúvida, que eu não sei direito pra que é. O meu namorado fez, mas eu não cheguei a fazer ainda. Daí eu tenho essa dúvida também. O banho da canjica acho que é o banho para Oxalá. Geralmente é para abrir caminho, para dinheiro, para prosperidade. Então você vai para saúde, principalmente para saúde. Né? Mas daí quando vai fazer esse tipo de banho, você vai primeiro procurar teu pai de santo, ele vai te orientar como é que você vai fazer, que tipo que você vai fazer, como é que vai ser, né? Não vai sair fazendo banho aleatório, porque daí, tipo assim, não resulta em nada, né? Acho que é bem isso, assim. Em nossa casa, banhos específicos são tomados apenas quando há orientação do guia-chefe, né, do Caboclo Tupinambá, ou de algum outro guia-chefe, né. A questão do ori são duas questões, né. Primeiro, o ori em si, o que é o ori, e o lavar o ori, né. Eu tô há 8 anos na Umbanda, e eu até hoje não sei dizer o que é o ori, né? Não é que eu não estudei isso, né? Eu já estudei, já pesquisei, mas são muitas respostas, e eu acho que é algo que a gente aqui, já na nossa cultura um pouco afastada da cultura afro, já tem dificuldade em entender exatamente o que é o ori, né? O ori pode ser o chakra, pode ser entendido como chakra, pode ser entendido como a linha que te mantém com o teu guia espiritual, né, com a tua energia primordial, pode ser entendido como o teu destino, né? São muitas as interpretações. Então acho que isso é uma questão que só isso é algo que a gente pode dar um grupo de estudo só sobre isso, né? Uma discussão só sobre isso, e ele tem um papel fundamental em todas as religiões de matriz africana. Por isso o cuidado na hora do banho, por ser uma coisa muito sensível, muito delicada e muito importante, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, com relação à lavagem do ori. Inclusive, obviamente isso ainda está um pouco distante de vocês, mas na hora de fazer o benzimento, nós que somos conscientes, né, nós não podemos permitir que o guia incorporado na gente
benza a cabeça das outras pessoas, né? Isso é uma região proibida. Por quê? Porque quem toma conta do Ori é o chefe da casa. Então, na hora de fazer um benzimento, não benze, jamais benze a cabeça do consulente. Vocês ainda vão chegar nessa parte, né? Mas enfim. Isso? Na verdade, a gente não pode encostar. Se você for tipo, a minha cabocla vem e aqui tem o chakra, ela faz o alinhamento do chakra, então o último alinhamento que ela faz é da cabeça, para fechar. Então ela vem e fecha aqui, mas não pode encostar. Você não pode pegar no Ori do outro. Sim. Não pode, isso a gente é proibido mesmo. Sim. Pode falar. O Ori, ele é a parte onde mais se recebe energia, onde está mais aberto, por isso, às vezes, o pano de cabeça, na hora do trabalho, quando a Bel, às vezes, que usa ali, que a única que eu vejo usar é a Bel, às vezes, né? O pano de cabeça, que é para proteger o Ori, porque da energia, onde você capta mais energia é pelo Ori. E o do banho, de não poder colocar o banho de ervas na cabeça, só algumas ervas específicas que são permitidas, por causa que, como Ori você recebe mais energia, mais intensa, se você vai pôr um banho ali de ervas para abrir caminho, como ele vai receber muita mais energia, ele pode fechar o teu caminho. Enfim, toda essa questão e essa discussão sobre o Ori, mas a orientação da nossa casa é que o banho se faz do pescoço para baixo, certo? Enfim, eu gosto também de lavar bem aqui o chakra laríngeo, lavar também não só o corpo, mas as mãos, que também tem os chakras, enfim, mas basicamente a orientação da nossa casa é que o banho se faz do pescoço para baixo. Certo? Vamos lá. Outro preceito. Firmar uma vela para anjo de guarda. A firmeza dessa vela pode ser feita ou em casa ou então no próprio terreiro quando a pessoa chega. E por que isso é importante? A vela atua como um condensador energético e ela vai intensificar a ligação com o mentor espiritual, com o seu guia protetor. É lógico que essa vela ela tem que ser intencionada. Você tem que conectar a sua mente na vela que vai queimar. Não adianta nada acender a vela com a cabeça no mundo da lua. Toda vela que você acende, você tem que acender com um propósito firme e o desejo intenso. Alguma dúvida sobre a vela? A orientação da nossa casa é que a vela seja acesa no terreiro, exceto em dias de chuva, porque aí não tem como acender a vela lá no nosso cantinho. Certo? Vamos lá. Bem importante a questão da intencionalidade, né? Na verdade, tudo que a gente faz no terreiro tem que ser intencional, tem que ter essa intencionalidade, né? O cantar tem que ter intencionalidade, é uma oração. O tocar tabaco, ou estar ali na corrente dançando, o acender a vela, tudo tem uma intenção, né? Tudo tem que ter essa vontade. Daí tem os preceitos que a gente faz quando chega no terreiro. Saudar a tronqueira, saudar o pungar. Esse é o momento que você se conecta com as entidades que vão trabalhar naquele dia. Assim que você chega no terreiro, saúda a tronqueira, o povo da esquerda, na nossa tronqueira também está sentado o Oxóssi, e saudamos junto com os Exus, os guardiães do terreiro, que já começam a fazer o isolamento espiritual de eventuais acompanhantes que você possa estar levando para lá. Logo na entrada, Exus e Pombagiras já filtram aqueles espíritos que estão com você, permitindo ou não a entrada no terreiro, dependendo das intenções daquele espírito que já estão acompanhando. Essa é a importância de você saudar o terreiro. Já tem uma equipe espiritual lá pronta para fazer o primeiro bloqueio. Neste momento, se tem algum espírito necessitado que estava te acompanhando e que receberão a permissão dos guardiões para entrar com você no terreiro, esse espírito vai ser recepcionado pela equipe espiritual da casa. Às vezes ele fica aguardando lá até começar a gira, às vezes ele já é encaminhado diretamente para o tratamento.
Alguma dúvida aqui? Então, vocês entenderam, né? Chega... Por isso que às vezes tem, né? Por isso que é importante a gente colocar isso, porque às vezes tem gente que pensa, mas não tem firmeza nesse terreiro quando acontece alguma coisa, né? Não é porque não tem firmeza, é justamente é permitido que eles entrassem, eles estão sendo doutrinados ali. Então cabe a nós a entender, tipo assim, não julgar, né? Acontece algum episódio, como já aconteceu algumas vezes, da pessoa no final da gira. Mas aquele espírito precisava estar ali, precisava ser encaminhado, precisava receber doutrina. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai simplesmente chegar, firmar nossa cabeça, para que quando isso acontecer, a nossa firmeza, os nossos preceitos estejam bons para poder ajudar esse espírito que precisa. Eu tenho uma dúvida sobre a tronqueira. Quando você entra dentro do terreiro, você vai saudar, tem a tronqueira de esquerda e a parte da direita já firmada na tronqueira? O nosso tem Oxóssi, tem Exu, né? Tem os dois, o nosso tem. Pode acontecer de você chegar em algum terreiro e ter só os Exu. Pode acontecer. E daí pra mim e pode acontecer também que você vai chegar num terreiro e de um lado vai ser Exu e do outro lado vai ter outra tronqueira. Pode acontecer. No nosso tem um em cima e um embaixo. Tá? Isso vai depender do terreiro que você chegar. Você vai prestar atenção se é tudo ali ou se tem lugares que chega a ter tipo um quartinho antes de você entrar no terreiro que é só pra Exu, só tipo uma tronqueira, só tipo um quarto mesmo ali só pra fazer firmeza. Nossa, é só uma casinha pequenininha. Isso depende do terreiro que você for. O nosso ali é desse jeito e é só num lugar. Tem lugar que tem dois. E quando eu vou saudar a tronqueira de esquerda, tem aquele gesto de que a gente cumprimenta os Exu. E pra da direita, tem algum gesto ou fala? Eu só reverencio. Só saldo. Ali só reverencio, no caso, o Oxóssi, né? E não tem assim um específico, não precisa plantar pirueta. Você chega, salve Exu, e eu digo salve o Oxóssi ali. Reverencio e sigo o meu caminho. É como você chegar na casa de alguém e você chega já sentando, sem dizer bom dia, boa tarde, boa noite, um mal educado. É assim que a gente interpreta. Eu interpreto assim, eu tô chegando na casa deles, eu tenho que cumprimentar eles, né? Então eu chego e cumprimento, né? Não tem assim uma especificação ali para nós ali, não tem. Precisa, só chega e cumprimento para eles te dar uma boa passagem ali. Na verdade, isso que a Adi falou de ter uma tronqueira de um lado do outro, eu não sei se a Adi lembra, mas antes da construção daquela parte que tem arquibancada, ali tinha um pátio e tinha uma porta, né? E aí tinha as firmezas uma de cada lado, né? A esquerda ficava na esquerda, eu tinha esquecido. E a direita É. ficava na direita. Mas agora com a construção da parte nova... Foi colocado tudo junto, é verdade. Não tem como. Mas tem lugar que não, que tem lugar que vai ter só... É porque o Exu é obrigatório, tem que ter, né? Sem Exu, se tiver ali o guardião ali, vira um Deus nos acuda no terreiro. Sim, bem isso. Vamos lá. Depois você precisa saudar o congá, o altar, porque é lá que está toda a firmeza espiritual da casa. Normalmente nesse local é que tem um assentamento, e é nesse local que vibram as energias elevadas dos orixás. É nesse local geralmente que você vai se conectar energeticamente com o guia espiritual da casa e com as linhas que vão se manifestar naquele dia. Quando você vai saudar... Desculpa, gente. Quando você vai saudar o congá, eleva teu pensamento ao Oxalá pedindo por orientação, ajuda para os trabalhos e também em agradecimento pela oportunidade de ajudar. Agora, o que acontece com o trabalhador budista não segue esses preceitos? A espiritualidade perde muito tempo tentando equilibrar o campo energético do médium, antes de conseguir trabalhar com ele. Então, no tempo em que os guias poderiam estar fazendo um descarrego, uma harmonização energética ou alguma coisa mais útil, eles vão gastar esse tempo todo limpando a sujeira do corpo físico do médium e cortando ligações fluídicas perniciosas. Bem, ali trouxe a questão da saudação Congá, né, que é bater a cabeça, depois tem todo o ritual de bater a cabeça para o Pai de Santo, né, e deixa eu parar de apresentar aqui, eu não sei se a minha câmera não travou.
Bem, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, já deu assim que daqui a pouco já vai desligar. Então, vai dar uma hora. Por isso eu vou encerrar. Eu acho que minha câmera tá travada, mas enfim, vocês estão me ouvindo, né? É isso. Eu abro aqui, deixo aberto para vocês fazerem perguntas, questionamentos. Se de repente surgir algum outro questionamento posterior, vocês também podem fazer lá no grupo. Enfim, não sei quem levantou a mão primeiro, mas podem fazer as perguntas. Então, vamos lá, vou entrar num assunto ali, talvez, quero ver o que vocês conseguem me ajudar a me dizer. A gente está falando sobre a questão de preceito, né? E tem terreiros, né? Eu até já frequentei um, que eles usam muito a quartinha ou camarinha, né? Pode me dizer um pouco sobre, o porquê que na nossa casa, de repente, a gente não usa, qual o sentido de ter a camarinha ou não, só uma pequena breve... Só para mim entender um pouco mais sobre, sabe? Gui. Boa pergunta. Eu frequentei a Dona Ana há 2 anos e meio, lá também não tinha quartinho. Porque vai muito de cada desenvolvimento de cada pai de cabeça. Se ele desenvolveu no lugar que tinha quartinha, ele vai seguir. Se ele não desenvolveu, daí eu acho que no meu entender é isso, porque a Dona Ana também não tinha quartinha. Sim, é isso, né? Vai depender de cada casa, de cada doutrina, na verdade, né? Se você for, por exemplo, na Umbanda Molocô, você vai fazer o santo, né? E aí cada vez que você faz o santo, você vai ter uma louça, que vai ser uma quartinha, que você vai depositar junto com a quartinha e outros paramentos, você vai depositar as oferendas para o orixá que você fez, né? Na doutrina da nossa casa, isso não tem, né? Assim como não tem outras coisas, tem outras coisas, enfim, não faz parte da doutrina da nossa casa, né? Entendi. É que na verdade uma casa que eu frequentei, quem tinha a sua quartinha era cobrado muito para não deixar faltar água e tudo mais, mas nunca ninguém falou exatamente para mim o porquê disso, entende? Por isso que eu tenho essa pequena dúvida, na verdade. Porque a água é um catalisador. A água serve para catalisar as coisas. Então, quando você alimenta, ele está catalisando a vibração espiritual. Está catalisando coisas para você. Então, se você deixa secar, como é que você vai catalisar as coisas para você? Como é que você vai evoluir se você não tratou da tua quartinha, né? A quartinha serve para isso. A água é um catalisador. Então, ela serve para captar as coisas, assim, principalmente no mundo espiritual. Gente, só um pouquinho. Gui, antes de você falar, se por acaso cair, eu abro outro link e mando lá no grupo, tá? Pode continuar, Gui. Beleza. Até a questão que a Bri estava falando da água ser catalisadora, eu, quando acendo vela pro anjo da guarda, eu gosto de colocar água, que eu vi, né, pesquisei um pouco, e a água funciona como um catalisador ali, né? E quando o teu anjo da guarda tá perto de você, depois de algumas horas, a tua água fica cheia de bolinhas. Percebo? Sim. Fica cheia de bolinhas, porque o teu anjo da guarda tá mais próximo de você. Então, assim, porque ela capta, ela filtra, ela catalisa. Então, a quartinha serve para isso. Serve para catalisar, para puxar o mundo espiritual para você chegar mais perto das entidades, né? Obrigado, pessoal. As nossas dúvidas a princípio são essas. Beleza. Amanda? Pessoal, então, a minha dúvida, falando em quartinha, né? A gente, como umbandista, teria que, por obrigação, talvez, ou não, ter alguma coisa assim em casa, no caso, a trunqueira ou a quartinha? Boa pergunta. Eu, como umbandista, você chega na minha casa, você nem sabe que eu sou umbandista, não tenho nada na minha casa. Porque a trunqueira é um compromisso. E você abriu a tua trunqueira ali, você abriu um portal. Daí de repente você não cuida direito daquela trunqueira. É um portal. Você abriu ali. Então, se você é uma pessoa que você que você sabe que você vai ser para sempre, e você tem certeza que não vai deixar mais de ser umbandista, ter um cantinho lá para uma trunqueira até não seria ruim. Mas para uma pessoa que ainda não tem bem certeza, abre uma trunqueira. Você já pensou o atraso de vida que essa pessoa vai ter se ela não cuidar dessa trunqueira? Se ela não firmar os seus orixás, suas entidades ali?
Então eu penso assim que tudo que abre portal não é bom. É uma energia estagnada que fica, né? Se a gente não cuida ali. É meio que eu andei pesquisando, seria uma representação, né? Da nossa vida, da nossa espiritualidade. Sim. E se a gente não cuida tanto da quartinha quanto da trunqueira, a gente meio que tá estagnando a nossa própria vida, né? Sim. Então eu sei, quem chega na minha casa, eu não faço muito, eu acendo minhas velhinhas dentro de barda, lá no terreiro, rezo bastante em casa, mas tipo assim, não tenho altar, não tenho nada, justamente para não, porque eu sei que eu sou relaxada. Eu sei que eu vou acender vela e depois eu vou demorar para acender. E tipo assim, e aquele cantinho que você tem na tua casa tem que ser zelado. Cuidado, sabe? Sempre ali mantido como... Porque ele vai puxar coisa para você, né? Pode puxar coisa boa se você manter. Mas e se você não tem tempo para isso, às vezes a tua vida tá assim, tribulada, você estuda, você trabalha, a última coisa que você vai pensar é cuidar daquele cantinho. E daí? Daí vem as lampadas da vida, né? Tem muita gente que tem os seus cantinhos aí, que eu sei que fica lá, acende uma velinha de vez em quando, mas não tira um pó, não senta naquele cantinho para rezar, abrir um portal só para atrapalhar a vida. Então deixa para fazer quem não tem. Eu sei que eu não tenho essa responsabilidade, eu não puxo isso para mim. Então eu deixo para ir rezar, eu vou na missa, eu acendo vela lá no cruzeiro, lá, vou rezar no coisa, rezo em casa bastante, mas um cantinho específico, não tenho tronqueira, não tenho nada em casa. Só para complementar, acho que a explicação da Adri foi sensacional. Eu só complementaria que não há obrigação de ter nada em casa, mas também, se você tiver a responsabilidade, como a Adri falou, nada impede que você tenha o altar em casa. Desde que você se cuide, você tenha a sua responsabilidade, não há impedimento, mas não é uma obrigação. A única orientação que você tem na casa é que se você tiver um altar, né, você não pode ter imagens da esquerda dentro de casa. Essa é a orientação. Mas não há obrigação de ter nada e nada impede que você tenha também, desde que com responsabilidade. Então, essa era a pergunta, né? A gente tem um altar aqui na minha casa, a gente cuida, né? E a dúvida era se a gente pode ter imagem, ter uma casinha de Exu no caso, mas se é pro lado de fora que faz, daí ou pro lado de dentro. Essa era a minha dúvida. Essa é a orientação. Se você tiver a imagem de esquerda, ela deve permanecer do lado de fora de casa, não ter ela dentro de casa. E sobre, por exemplo, a linha de baiano. A gente pode ter imagem de baiano dentro de casa? Essa é uma pergunta boa, né? Porque aí entra também o malandro, com o malandro trabalhando as duas linhas, né? Essa era uma dúvida também que já que a gente está chegando aí nesse assunto, sim, vamos por isso que eu não tenho na minha casa, porque daí, tipo assim, é muita coisa para você cuidar daí. Vira muita coisa. Eu prefiro, se for para mim ter, então, tipo assim, eu pôr um café pro Preto Velho, eleger algumas entidades, assim, pra você, daí você trata bem daquelas. E daí você faz uma miscelânea lá, daqui a pouco você não sabe mais pra quem que você põe pinga, pra quem que você põe café, não sabe pra quem que você acende o charuto, você fica louco, né? Então eu penso assim, elege lá uma entidade do teu gosto, aquela que você gosta mais, pra você ter lá, e trata daquela. Que eu acho que fica mais fácil de cuidar do que se fazer uma coisa enorme, e daqui a pouco você não sabe mais, você se perde, né? Eu pensei, eu não tenho na minha casa. Mas eu pensei que se for para fazer, então eleja, tipo assim, eu tenho minha pombagira, eu gosto de tratar minha pombagira, eu vou fazer um cantinho para ela fora, vou plantar uma planta, eu posso plantar uma roseira para ela, oferecer, não precisa nem ter mas plantam lá uma roseira, ofereço para ela, o cantinho das encantadas, faz o teu cantinho lá, mas eleja, não faça muito miscelânea, porque daí depois você se confunde tudo, e daí você se atrapalha, daí você não sabe mais o que você faz. Então você vai ter os teus baianos. Os baianos lá que não trabalham na esquerda, que trabalham, né, tipo os baianos. Tem dentro da casa. Mas você sabe que o Zé Pilinho trabalhando, você vai ter ele lá fora. Né? Então você tem que ter esse discernimento. Em qual lado que ele vem mais? Vem do lado mais. Então você vai ter pro lado de fora. Aqueles que você sabe que vem mais, na outra, tenha dentro. Mas não faça muita coisa assim, não abra muito leque, porque é tão. A Umbanda, assim, se você parar pra pensar, ela é maravilhosa. Mas ela é muita coisa. É muita coisa.
Ah, não, beleza, então. Obrigado. Não tenho nada a acrescentar. Resposta maravilhosa. Amanda. Até essa dúvida também que surgiu mais a fundo, né? Eu queria saber. No caso, seria a esquerda na trunqueira fora de casa, né? Mas, tipo, eu não consigo entender Sim. o porquê, sabe? Tipo, queria entender um pouquinho mais a fundo. Porque eles são guardiões. Eles são guardiões e eles puxam muito a energia telúrica, a energia da Terra. O que é a energia da Terra? Os perdidos, pessoas que se suicidaram, pessoas que morreram, que não aceitam a morte, não querem fazer a passagem, e eles são guardiões, então eles precisam ficar lá fora para guardar. Se eles estiverem dentro da tua casa, para onde que vai vir esses espíritos? Dentro da tua casa. Né? Daí vai começar a quebradeira das coisas, a pingação de água, vai começar o teu dinheiro desaparecer, você ganha e não sabe o que faz, doença que você não se explica dentro da tua casa, doença de qualquer tipo, né? Por quê? Porque o teu Exu tá lá dentro da tua casa, e quem que vem atrás de Exu, né? Então a energia telúrica dos guardiões são essa, então ele vai atrair esse tipo, então vai vir pra dentro da tua casa, por isso que é bom que fique lá fora, daí não entra pra dentro da tua casa, tá bom? Eu só acho importante a gente entender que o Exu ficar pra fora não significa que ele é ruim. Muito pelo contrário, ele é um espírito de luz. Mas Ele é ótimo, o local, só que ele vai atrair. A vibração em que ele atua é essa vibração que a Adri falou. Ele vai estar lá fazendo o trabalho dele. Bem, então é isso, né? Não é que o Exu é ruim. Não é disso. Mas é o lugar aonde ele trabalha, a energia com que ele trabalha. Ele trabalha lá com a energia telúrica, energia da Terra, energia densa, né? Então por isso o aconselhado é que seja para fora de casa. Mais uma vez, não há obrigação de ter isso, de ter um altar, não há nenhum tipo de obrigação com relação a isso. Na porta, no portão lá, quando no meu portão que é plantado ervas, né? Mas eu vou me mudar daqui, lá vai ter jardim. Você pode plantar no teu jardim um pé de rosa e ofertar para tua pombagira. Ó, essa rosa eu vou plantar para proteção. Não precisa ser só a champanhe. Você pode ofertar uma maçã para ela. Pode ofertar, né? Não precisa ser só a champanhe, o charuto, né? Tem outras maneiras também de referenciar ela. E o Exu também pode estar tratando de outras maneiras. Só que o pessoal, né, tem medo, dependendo da cor de fazer, tem medo. Mas eu, sim, quando me mudar daqui, não, tipo assim, no meu portão, pode ter certeza que vai ter um pé de rosa ofertado para minha pombagira. Então vai de cada um, mas o Exu é bom que fique fora mesmo. Mais alguma pergunta? Não sei, tinha mais alguém na reunião, acho que o Pedrinho, né? Voltou. Eu acho que é isso, gente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Assim que for possível, eu vou colocar. Eu criei um canal lá no YouTube, vou pôr lá. E aí vou pedir que eu vou combinar com outro grupo também pra gente ir colocando as reuniões lá. Né? Enfim, eu acho que foi muito produtivo. E aí aguardamos o próximo, que vai ser daqui 3 semanas, né? Beleza? Obrigado, gente. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. E parabéns pela aula, foi muito, muito produtiva mesmo. Foi produtiva pela participação de todos. Valeu!